Destination unknown, no, 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 no. I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. Alguns de vocês já estão por nossa galáxia? Acredito que sim, mas existem outras além dessa. Como ela foi descoberta? E qual a nossa localização na nossa galáxia? Bom, essas perguntas causam muita curiosidade, mas elas possuem uma resposta. Na mitologia grega, a Via Láctea foi constituída após Hércules apertar o seio de sua mãe, Hera, enquanto era amamentado. Já os seguidores de Pitágoras acreditavam na constituída por fogos. Outras escolas antigas acreditavam que a Via Láctea era o antigo caminho do Sol. Na época moderna, Galileu Galilei melhorou significativamente o telescópio, sendo ele o primeiro a utilizá-lo em observações astronômicas. Apontando seu telescópio para a Via Láctea, Galileu Galilei descobriu que ela era composta por uma multitude de estrelas. No final do século XVIII, o astrônomo alemão Wilhelm Herschel, famoso por ter descoberto o planeta Urano, mapeou a Via Láctea com um telescópio de 1,20 metro de diâmetro. Através do número e do brilho das estrelas, Herschel pôde concluir que a Via Láctea era um sistema achatado, sendo 5 vezes maior para o plano galáctico do que para o plano perpendicular a ele. Herschel não podia saber a distância entre as estrelas, por isso não podia afirmar o tamanho da Via Láctea. A expectativa de tamanho da Via Láctea surgiu no século XX, com o astrônomo holandês Jacobus Kapteyn. Kapteyn fez a contagem das estrelas registradas em placas fotográficas, determinou a distância das estrelas utilizando suas próprias paralaxes e movimentos próprios. Ele concluiu que a Via Láctea tinha a forma de um disco e que continha 20.000 parsecs e com o Sol no centro. Depois, outro cientista chamado Haloshep publicou outro modelo, baseado em sistemas esféricos de estrelas. Esses sistemas se chamam aglomerados globulares. Ele mediu a distância de 150 aglomerados, a partir das estrelas RR Lyrae presentes nele. Assim ele pôde mapear a localização destes na galáxia. Só que Chaplin não levou em conta a extinção interestelar, o que levou um valor exagerado para o tamanho da nossa galáxia. Hoje sabemos que o disco da nossa galáxia tem uma extensão de aproximadamente 30 kpc e o do Sol de 7,2 kpc. A existência de nossa galáxia, a Via Láctea, com um grupo separado de estrelas, ficou mais evidente no século XX, com a descoberta das galáxias externas, logo após a expansão do universo e a recessão das outras galáxias em relação a nós. A teoria de Hubble. Vai. O telescópio espacial Hubble é um satélite astronômico não tripulado que contém um grande telescópio para a luz visível e infravermelha. Foi lançado pela Agência Espacial NASA no dia 24 de abril de 1990. Este telescópio já recebeu 3 visitas da NASA para substituição de equipamentos obsoletos e inoperantes. Ed Hubble formou-se na Universidade de Chicago em Direito. Exerceu a profissão por um tempo, logo após interessou-se por astronomia e matemática e abandonou a advocacia. Conseguiu a vaga como pesquisador no Observatório IERC e dedicou-se ao estudo das nebulosas como pertencentes ou não pertencentes à Via Láctea. Após a Primeira Guerra Mundial, Hubble voltou para os Estados Unidos e ficou trabalhando no Observatório Monte Wilson, na Califórnia, e deu continuidade a seus estudos com as nebulosas. Hubble descobriu diversas galáxias e demonstrou que várias delas são semelhantes à Via Láctea. Em 1925, Hubble passou a pesquisar a estrutura das galáxias e classificá-las como elíptica ou espiral. Hubble demonstrou que a galáxia afasta em grande velocidade e com essa velocidade aumenta a distância. A relação entre velocidade e distância da Terra é conhecida como lei de Hubble. E a razão entre os dois valores é conhecida como constante de Hubble. Em 1929 desenvolveu-se a teoria da expansão do universo e anunciou que a velocidade de uma nebulosa em relação à outra é proporcional entre a distância entre elas, chamada constante de Hubble.
1940 foi condecorado com a medalha de ouro da Real Sociedade de Astronomia de Londres. Durante muitos séculos, a astronomia se reduziu apenas ao estudo do Sol, da Lua, dos planetas e de sua suposta esfera de estrelas. Acabou. Volta ao século XVIII, vários astrônomos descobriram entre as estrelas a presença de corpos conhecidos como nebulosas. Aqui, galáxias nebulosas em chamas surgem misturadas como se fossem de um único grupo de objetos. Existem três subdivisões para as galáxias espiral-barradas. A. Núcleo maior, braços pequenos enrolados. B. Núcleo e braços intermédios. C. Núcleo menor, braços grandes e bem abertos. O catálogo de Messi, datado de 1861, apresenta uma lista com cerca de 100 objetos nebulosos permanentes, que consideravam constituídos por grupos de estrelas que, em muitos casos, não eram passíveis de ser individualizados devido à falta de potência dos telescópios existentes. A identificação destes objetos luminosos efetuada por Messi não se destinava ao seu estudo, mas eram apenas uma listagem de objetos irritantes que poderiam ser confundidos com cometas, o real objetivo de estudo de Messi. Ao longo do século XIX, foram sendo conhecidas muito mais nebulosas, e já havia sido verificada a forma espiral de algumas delas. A primeira foi a famosa M51, a galáxia de Wilson. Emmanuel Kant propôs pela primeira vez que algumas nebulosas poderiam ser sistemas estelares semelhantes à nossa galáxia, mas que se encontravam a distâncias tão grandes que não eram mais do que nebulosas difusas, pois as estrelas seriam aparentemente mais do que grãos de pó brilhantes. As primeiras imagens que tornam as galáxias em estruturas distintas das nebulosas são descritas por William Pearson, com um telescópio refletor de 72 polegadas que se descreve a estrutura em espiral de algumas nebulosas brilhantes. Embora esses objetos já tivessem sido observados antes, os detalhes das estruturas nunca tinham sido vistos porque os espelhos utilizados até então não possuíam abertura suficiente para definir os pequenos detalhes e, por outro lado, existia um pequeno bloqueio mental à observação de estruturas que não são esperadas. E algumas nebulosas podem ser sistemas estelares. Hubble demonstrou Porra, tá vendo aí? velocidade Ave Maria. Hubble demonstrou que a galáxia... Porra, Rafael! Você tá dando risada de 1940 foi condecorado com a medalha de ouro. Porra! Em 1940 foi condecorado com a medalha de ouro. Ao longo do século XVIII, porra, errei. E algumas nebulosas podem ser sistemas estelares. Braços intermédios. Isso é bem. Vai. A. Esqueci. Foi. Posso falar? Posso? Pode? Os chamas surgem originado como catálogo de nebulosa. Rapaz, já com a gente. Vai. Volta só que eu Para Tá visível e infravermelha. Pô, pode dar risada. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer